Então, pessoal, nessa aula a gente vai estudar aqui, então só complementar o que a gente já veio estudando aqui nas outras aulas aqui, mostrando que ó, o fungicida ele é extremamente dependente de qualidade de cobertura, né? Pelo modo de ação, pelo modo de funcionamento, vocês já viram nas outras aulas, né? O porquê o fungicida ele tem que ser depositado em toda a superfície da folha, porque ele não é um produto que não tem sistematicidade na planta, entende? Ele não é translocado e redistribuído dentro da planta. Ele segue o sentido base petal, basicamente, né? Que é o sentido é, ascendente do fluxo de água na planta, ou seja, a água entra, por exemplo, por aqui nessa folha, ele segue o sentido dessa nervura, tá? Ele não é translocado para a folha do bacheiro, para nenhum lugar, tá? E esse experimento aqui mostra exatamente isso aqui, tá? O pesquisador ele pegou uma folha, ele pincelou o fungicida nessa parte aqui, por exemplo, inoculou a doença nessa folha aqui. Aqui nessa folha ele não colocou fungicida, inoculou só a doença. Aqui nessa folha ele passou fungicida por toda a folha e inoculou a doença. Aqui ele passou o fungicida, pincelou o fungicida na ponta da folha e inoculou a doença na folha inteira. Então vocês vejam que onde não foi colocado fungicida, a doença tomou conta da folha. Onde foi colocado fungicida na folha inteira, a folha ficou protegida. E preste atenção nessas duas imagens aqui, tá? O pesquisador ele pincelou o fungicida aqui e inoculou a doença na folha, tá? Se o fungicida fosse um produto que tivesse alta translocação, sistematicidade na planta, o que acontece? Esse fungicida seria redistribuído por essa folha e protegeria a folha inteira, certo? Teoricamente teria que acontecer, mas não acontece, tá? Aconteceu o que? Você veja que o fungicida ele conseguiu proteger um pouquinho acima de onde ele foi colocado, mas grande parte da folha, mais da metade da folha, a doença conseguiu progredir. Por quê? Porque o fungicida não foi translocado nessa folha. Porque a sistematicidade do fungicida é muito baixa. Aqui aconteceu basicamente a mesma coisa, tá? Aqui foi passado fungicida, aqui não foi. Foi inoculada a doença, então a doença só não progrediu onde foi colocado fungicida. Então nessas imagens aqui você vê o mesmo fenômeno acontecendo, tá? Então isso aqui mostra pra gente que o fungicida é um produto que não tem translocação. Se você quiser proteger a folha da ação dos fungos, você tem que colocar o fungicida por toda a superfície da folha ou tentar distribuir o fungicida o máximo possível por toda a superfície da folha, tá? Porque daí dessa forma você vai ter a folha protegida. Então você tem que ter um padrão desse de aplicação, tá? Aqui a gente pode ver um papel sensível de uma aplicação de fungicida, onde você vê uma excelente cobertura, um excelente MV de gotas para uma aplicação de fungicida. Você não tem um espaço aqui que não foi depositado com fungicida, tá bom? Então a cobertura ela tem alta relação com a eficiência dos fungicidas, tá? Numa situação controlada de laboratório, os fungicidas aí eles têm uma excelente eficiência. Quando a gente joga no campo, a eficiência desses produtos baixa bastante. As pesquisas aí que a gente coordena campo aí com aplicações de fungicida, a gente tenta o máximo possível buscar o melhor da qualidade de cobertura possível, tá? Nas minhas experiências a campos aqui com CO2, eu aplico aí 100 litros por hectare a 2 km por hora com CO2, com bico cone vazio com 45 de pressão. Então a gente consegue uma baita qualidade de cobertura, uma excelente qualidade de cobertura. A gente consegue colocar o fungicida o máximo possível na área foliar e assim a gente consegue ter uma noção, né, do que aquele fungicida, qual que é o potencial daquele fungicida em proteger uma cultura, já que ele está sendo bem colocado, tá? Então aqui eu tenho uma aplicação aérea de avião, tá? Vejo que para uma aplicação aérea até que não está ruim, né? Mas vejo que tem muita falha, tem algumas gotas um pouco maiores, outras gotas mais finas, tá? Então aqui eu vou ter uma eficiência com certeza mais baixa do meu produto que esse tipo de aplicação, tá? Aqui eu tenho uma aplicação de 82 litros por hectare a 7 km por hora com bico cone vazio, então vocês vejam que essa folha está totalmente coberta, você não tem nenhum espaço onde não cai o produto. E aqui eu tenho um outro padrão de aplicação com uma ponta com indução de ar, tá? Com 120 litros por hectare com uma ponta com indução de ar. Então vocês vejam, eu tenho uma gota grossa, uma gota fina, tá? Então aqui eu tenho menos cobertura com mais água do que aqui, com o bico cone vazio, tá? Então qual que é o melhor tipo de ponta de pulverização a campo na prática para trabalhar com aplicações de fungicida? O melhor tipo de ponta de pulverização que a gente tem para trabalhar a aplicação de fungicida é as pontas cone vazio, que são bicos aí que proporcionem aí
uma excelente qualidade de cobertura, um bom espectro de gota, né? Você consegue distribuir bem o produto pela planta, pela folha, com baixo potencial de deriva, tá? E baixo risco de entupimento. Também ajuda muito na questão de poder aplicar o mancozeb, né? Em excelentes condições. Então vocês vejam, essa aqui é uma aplicação de fungicida aqui do produtor da cooperativa. Então vocês vejam que aqui você tem a área foliar da soja completamente tomada de fungicida até as folhas do bacheiro aqui, o terço médio bacheiro aqui embaixo. Você consegue observar bem que as folhas estão tudo pintadinhas. Isso aqui foi uma aplicação de fungicida mais mancozeb, tá? Então você veja, aqui não tem espaço para onde o fungo progredir na área foliar da planta, né? Aqui a folha ela tá totalmente protegida, não tem nenhum espaço onde não pegou o produto, tá? A folha está totalmente protegida. Essa é uma aplicação de 82 litros por hectare a 14 km por hora, com uma ponta cone vazio 0,3 a 40 psi de pressão, tá? Então você veja que fica uma excelente aplicação. Uma aplicação dessa daqui de fungicida, melhor do que isso a campo, é muito difícil de fazer, tá? E aqui a gente tem certeza do que a nossa parte a gente está fazendo bem, né? Você nota o papel sensível aqui da aplicação, né? Proporciona uma qualidade incrível de cobertura, tá? Então o produto está sendo bem colocado na área, né? Não adianta simplesmente você pegar um fungicida lá que custa $100 por alqueire e colocar ele de qualquer jeito na área. Você tem que distribuir da melhor forma possível aquele produto, tá? Então esse aqui é a avaliação de aplicação daquela aplicação de fungicida que eu mostrei agora há pouco aqui, né? Dessa aplicação de fungicida, nesses papéis sensíveis, tá? Então aqui a gente tem o laudo da aplicação, tá? Nós temos aqui uma amplitude relativa de 1.05, né? Então significa que as gotas têm um bom espectro, elas estão bem padronizadas, tá? O limite para isso aqui seria pouco acima de 1%, né? Então a gente está no limite, tá? Significa que está boa essa aplicação. Coeficiente de variação de diâmetro para essa aplicação de 47% é bom, tá? Acima de 60% a gente já tem um ruim espectro de gota. Eu posso ter gota grande e gota fina no meio, tá? Geralmente pontas condição de ar proporcionam um CV aqui acima de 60%, então 47% é excelente, tá? Notem que esse é um bico cone vazio, tá? Um bico cônico com 42 psi de pressão, tá? E vejam o potencial risco de deriva de 0,5%, tá? Significa que de todas as gotas produzidas pela ponta ali, 0,5% eu vou ter evaporação quase que instantaneamente, estou perdendo 0,5% de todas essas gotas aí, tá? Então o potencial risco de deriva para uma ponta cone, baixíssima, tá? Eu tenho várias aplicações aí com bico condição de ar que me dá mais que isso muitas vezes, tá? Então você veja que é um bico que está muito bem calibrado, muito bem posicionado, tá? 30% de cobertura, tá? Isso aqui a campo, chegar com 30% de cobertura é muito bom, é muito difícil, é muito bom, tá? A teoria, a literatura prega que a gente precisa chegar a 30%, mas fazer isso a campo é muito difícil, tá? A gente geralmente consegue chegar a 15, 17, 20%, mas 30% é muito difícil, tá? Eu tenho 312 gotas por centímetro quadrado, quando eu teria que ter pelo menos 100, né? Então 312 gotas por centímetro quadrado é 3 vezes mais do que eu precisaria ter. Então são indicativos de que a aplicação está muito boa, está excelente, tá bom, pessoal? Então você tem esse padrão de aplicação numa área de amendoim também, com bico com cone vazio, tá? Você pode notar que essa aplicação também está excelente, tá? Olha o papel sensível aqui. Eu não tenho espaço aqui livre na folha, tá? Então toda essa folha ela tá tomada por fungicida. O fungicida vai ter capacidade de proteger toda essa superfície dessa folha, tá? Então a aplicação de fungicida, pessoal, ela tem que ser feita nesse padrão, tem que ter esse padrão de aplicação, porque o fungicida não transloca, tá? E então se você quiser ter uma excelente sanidade, você tem que fazer esse tipo de trabalho, tá bom, pessoal? Próxima aula eu vou falar um pouco sobre a infecção inicial dos fungos aí, das doenças de final de ciclo nas lavouras de soja, tá? E por que a gente tem que entender sobre isso aí, tá bom, pessoal? Fiquem com a próxima aula então e até mais.